Meu nome é Lucas e cresci em uma pequena fazenda no interior de Minas Gerais, onde o som do vento nas árvores e o canto dos grilos compunham a trilha sonora das minhas noites. A vida na roça tinha seu charme, mas também carregava mistérios que, por vezes, se revelavam de maneira perturbadora. Desde criança, eu sempre ouvi histórias sobre espíritos e lendas locais. Mas foi numa noite específica que eu experimentei algo que mudaria minha percepção para sempre. Era uma noite de lua cheia. A luz prateada iluminava os campos de milho e as árvores que cercavam a casa. E eu me sentia um pouco inquieto. Após um dia de trabalho árduo na lavoura, decidi que era hora de aproveitar a tranquilidade da noite. Meus pais já estavam deitados e a casa estava em silêncio, exceto pelo sussurro do vento. Com um cobertor, fui até a varanda e me sentei em uma cadeira de madeira, admirando a beleza da noite. Enquanto olhava para o céu, comecei a ouvir um som peculiar. Era um eco, como se alguém estivesse chamando meu nome. Lucas, Lucas. A voz era suave, mas a forma como se propagava pela noite me deixou inquieto. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. O eco parecia vir da direção da floresta que ficava nos fundos da fazenda. Pensei que poderia ser uma ilusão causada pelo cansaço, mas não consegui ignorar a sensação de que algo estava me chamando. Curioso, levantei-me e decidi investigar. A escuridão da floresta parecia convidativa, e a lua iluminava o caminho, tornando-o menos ameaçador. Com cada passo que dava, o eco aumentava, agora soando mais próximo. Lucas, venha. O chamado era quase hipnotizante, e eu não consegui resistir. Ao adentrar na floresta, as árvores pareciam se fechar ao meu redor. A luz da lua filtrava-se por entre as folhas, criando sombras dançantes que pareciam se mover à medida que eu avançava. A sensação de estar sendo observado crescia a cada momento. Finalmente, cheguei a uma clareira onde o som cessou. O ar estava pesado e uma brisa gelada percorreu meu corpo, fazendo com que eu me arrepiasse. Foi então que avistei algo que me deixou sem palavras. Uma pequena fogueira estava acesa no centro da clareira, embora não houvesse ninguém por perto. As chamas dançavam e ao seu redor estavam objetos que pareciam antigos. Bonecas de barro, pequenos amuletos e até uma vela vermelha. Tudo disposto de forma ritualística. O ambiente estava carregado de uma energia estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Senti uma presença atrás de mim e me virei rapidamente. Um homem idoso com uma aparência desgastada pelo tempo estava parado à sombra das árvores. Ele vestia roupas simples, de fazendeiro, e seus olhos pareciam brilhar com uma luz sobrenatural. Você não deveria estar aqui, garoto, ele disse com uma voz rouca, mas não hostil. Esta é uma reunião que não lhe diz respeito. Meu coração disparou. O que estava acontecendo? Quem é você? Perguntei, tentando manter a calma. O homem se aproximou da fogueira e gesticulou para que eu ficasse. Sou o guardião deste lugar. E você, jovem, está prestes a se envolver em algo que vai além da sua compreensão. As chamas da fogueira pareciam ganhar vida, e uma imagem começou a se formar no fogo. Uma mulher com longos cabelos negros e um vestido branco, que dançava ao som de uma música que eu não conseguia ouvir. Ela é a Dama da Noite, explicou o homem. Ela é uma entidade que se manifesta apenas nas noites de lua cheia. Muitos vêm aqui para fazer pedidos, mas poucos retornam. Retornar? Perguntei, sentindo um frio na espinha. O que acontece com aqueles que não retornam? O homem olhou para mim com tristeza. Eles se tornam parte do eco, perdidos entre as árvores. Você deve ir embora enquanto ainda pode. O medo tomou conta de mim. Comecei a recuar lentamente, mas a curiosidade ainda me segurava. O que você quer dizer com eco? O homem suspirou, como se estivesse pesando suas palavras. A Dama da Noite coleta almas que não têm fé. Almas que não acreditam em nada além do que vem. Elas ficam presas neste lugar, ecoando seus nomes, chamando os incautos como você. Com o coração acelerado, percebi que a voz que havia me chamado não era um convite, mas uma armadilha. Eu preciso ir, gritei, e ao me virar, percebi que o caminho de volta estava coberto por uma neblina espessa. A floresta parecia ter mudado, as árvores se movendo e sussurrando, como se quisessem me impedir de sair.
Corri em direção à saída, mas a neblina aumentava, obscurecendo a luz da lua. O eco da minha própria voz retornava a mim, misturado com o som da risada da dama da noite. Lucas, você não pode ir. Você pertence a nós agora. Eu lutava contra o pânico que crescia dentro de mim. Cada passo parecia me afastar mais da saída. Finalmente lembrei das histórias que minha avó costumava contar sobre como enfrentar o medo. Com todas as minhas forças comecei a gritar: eu não tenho medo! Eu não sou um eco! O som da minha voz ressoou na floresta e, por um momento, a neblina pareceu hesitar. A figura do homem idoso apareceu novamente, segurando um bastão de madeira. Continue, garoto! Você está perto! Ele gritou e, com um golpe firme do bastão, fez um círculo na terra e uma luz dourada surgiu. A neblina começou a recuar, revelando o caminho de volta. Lembre-se, a fé e a coragem são suas melhores armas. Vá, ele ordenou, e com um último olhar, corri em direção à saída da floresta. Quando finalmente atravessei a borda da floresta, a neblina se dissipou e o ar fresco da noite preencheu meus pulmões. Olhei para trás e vi o velho e a fogueira, mas já estavam longe. A dama da noite parecia agora uma sombra, perdida nas árvores. Eu estava livre. Cheguei em casa ofegante e o céu estrelado me acolheu. A sensação de estar em segurança me envolveu, mas o eco ainda ressoava em minha mente. Desde aquela noite, algo mudou dentro de mim. Eu não era mais o garoto cético que acreditava que tudo o que existia era o que podia ver e tocar. Eu havia visto o inexplicável, e a roça não era mais apenas um lugar de trabalho, mas também de mistérios. Nos dias que se seguiram, a experiência me perturbou, e eu senti que precisava entender mais sobre as lendas que cercavam minha terra. Comecei a pesquisar sobre a Dama da Noite e outras entidades do folclore local, conversando com vizinhos e ouvindo suas histórias. Descobri que não era o único a ter ouvido o chamado dela. Muitos ao longo dos anos haviam desaparecido na floresta, atraídos pela mesma voz sedutora. Uma noite, enquanto revisava algumas anotações, minha avó entrou na sala. Ela tinha um olhar preocupado. Lucas, você está bem? Ouvi rumores de que você andou se metendo em coisas perigosas. Hesitei, mas decidi compartilhar minha experiência. Ao ouvir minha história, seu rosto se tornou sério. Você encontrou a Dama da Noite, ela disse, e o medo na sua voz era palpável. Ela é real e muitos tentaram confrontá-la. Alguns nunca mais voltaram. É preciso ter cuidado, filho. A noite pode ser traiçoeira. Naquele momento percebi que as histórias que eu costumava descartar como superstição tinham um peso real. Minha avó começou a me contar sobre um antigo ritual que poderia proteger aqueles que se aventurassem na floresta. Se você realmente deseja entender o que aconteceu, você deve se preparar. A Dama da Noite é poderosa e ela não perdoa a ignorância. Conforme os dias se transformavam em semanas, eu me preparei para o ritual. Aprendi sobre ervas, rezas e como criar um amuleto de proteção. Era uma experiência transformadora e, embora eu estivesse apavorado, também sentia uma determinação crescente para enfrentar a Dama da Noite novamente. Não como um cético, mas como alguém que entendia a importância de respeitar as forças que não podemos ver. Quando a lua cheia voltou a brilhar, eu estava pronto. Fui até a clareira onde tudo havia acontecido. A fogueira estava lá, ainda com marcas visíveis na terra. Com os preparativos que fiz, acendi uma nova fogueira e coloquei os amuletos ao redor. O ar estava pesado e uma sensação de expectativa pairava sobre mim. Enquanto o tempo passava, a noite começou a se agitar. O vento sussurrava entre as árvores e eu sabia que a Dama da Noite estava próxima. O eco do meu nome começou novamente. Lucas, venha. Mas desta vez eu não estava com medo. Levantei minha voz firme. Dama da Noite, eu venho em paz. Não sou seu inimigo, mas alguém que deseja compreender. A fogueira bruxuleou e a figura da dama começou a emergir das sombras. Sua presença era impressionante, mas não havia mais o terror que eu sentira antes. Você teve coragem, garoto. Ela disse com uma voz melodiosa, mas profunda. Poucos se atrevem a enfrentar seus medos. O que você deseja de mim?
Expliquei que não queria ser um eco perdido e que desejava entender sua essência. Ela ouviu atentamente e, para minha surpresa, começou a falar sobre sua história e seu papel na vida das pessoas que se aventuram na floresta. Sou um guardião, mas também sou um teste. Aqueles que me encontram enfrentam seus medos mais profundos. Você superou isso, mas deve sempre lembrar. A curiosidade pode ser perigosa. A conversa fluiu, e a Dama da Noite revelou que, ao longo dos anos, muitos haviam sido perdidos porque não respeitaram o desconhecido. Os espíritos têm sua própria linguagem, e você deve estar atento a isso, disse ela. As vozes que ecoam são um chamado para a compreensão, não para a destruição. Quando o sol começou a nascer, a Dama da Noite começou a se dissipar nas sombras. Antes de desaparecer completamente, ela me deu um último aviso. Lembre-se, Lucas, o que você viu é apenas uma fração do que existe. O respeito é a chave. Nunca se esqueça de honrar aqueles que vieram antes de você. Retornei para casa com um novo entendimento e respeito pela roça e seus mistérios. A vida continuou, mas minha visão do mundo se ampliou. As lendas agora eram mais do que histórias. Eram ensinamentos que deveriam ser respeitados e preservados. Cada noite, ao olhar para a lua, lembrava-me da dama e do eco que poderia ter me aprisionado. As lendas da roça se tornaram parte de mim, e eu decidi compartilhá-las com a comunidade, ajudando outros a entender a importância de respeitar o que não vemos. A vida na fazenda seguiu seu curso, mas agora, sempre que o vento soprava ou as sombras dançavam, havia um eco de sabedoria, lembrando a todos nós que o desconhecido merece respeito e entendimento. Se você curtiu esse relato arrepiante e quer continuar explorando o lado mais sombrio das histórias de terror, não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda a trazer mais relatos assustadores como esse para você. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos relatos que vão te deixar sem dormir à noite. Meu nome é Tiago e cresci em uma fazenda no interior de Goiás. Desde pequeno, a vida na roça foi marcada por trabalho árduo e pelo contato íntimo com a natureza. Minhas férias de verão eram sempre passadas ajudando meus avós na colheita de milho, feijão e outros cultivos. Lembro-me de como as noites de lua cheia iluminavam os campos, criando um cenário que, ao mesmo tempo, era bonito e um tanto inquietante. As histórias contadas à luz da fogueira eram parte essencial da cultura da minha família, mas havia uma que sempre me deixava com um nó no estômago: a lenda da colheita perdida. Essa história falava sobre um fazendeiro que, em um ano de colheita abundante, fez um pacto com forças além da compreensão. Diziam que, em troca de uma colheita perfeita, ele entregou algo precioso e, por conta disso, seu destino foi selado. Com o passar dos anos, essa lenda se tornou uma advertência para aqueles que se deixavam levar pela ganância. Foi durante uma colheita particularmente difícil, em um verão seco e implacável, que decidi investigar a lenda. Minha avó sempre dizia que a colheita dependia da harmonia entre o homem e a terra. Naquela época, as lavouras estavam secas e os resultados decepcionantes, levando muitos a procurar soluções mágicas e rituais. Curioso e um tanto cético, resolvi que era hora de conhecer mais sobre o passado da minha família e o que realmente havia acontecido. Certa manhã, após um café reforçado com bolos caseiros, peguei minha mochila, uma lanterna e uma garrafa d'água e fui em direção a um antigo galpão nos fundos da propriedade. O lugar tinha sido abandonado por muitos anos, e sua estrutura de madeira apresentava sinais de deterioração. Assim que entrei, o cheiro de poeira e mofo me atingiu em cheio. A luz da lanterna cortava na escuridão, revelando ferramentas enferrujadas e objetos cobertos por uma camada espessa de poeira. Cavei em algumas caixas e encontrei um baú pequeno. Quando o abri, vi que ele estava cheio de documentos antigos e fotos em preto e branco. Uma delas chamava minha atenção. Era uma imagem de um homem forte, com um olhar determinado, segurando uma espiga de milho. Olhei para o verso e vi o nome Fernando, que era o meu bisavô. Comecei a folhear os papéis e encontrei uma carta que ele havia escrito para minha avó. Nela falava sobre sua luta contra a seca e como, em um momento de desespero, ele considerou fazer um pacto para garantir a colheita. A leitura da carta me deixou inquieto.
Fernando descrevia uma reunião secreta que ocorreria à luz da lua cheia em um campo afastado, onde ele pretendia invocar algo para trazer chuva e prosperidade. O tom da carta se tornava cada vez mais sombrio, e ao final, ele falava sobre as consequências de tal ato. Cuidado com o que deseja, pois pode vir a um custo maior do que você imagina. Decidi que precisava ir até aquele campo. A noite estava chegando, e a ideia de fazer uma exploração naquela escuridão me deixou nervoso, mas a curiosidade era maior. Com a lanterna em mãos, segui em direção ao campo descrito na carta. O caminho estava cheio de obstáculos, com galhos e pedras, mas eu estava determinado. Ao chegar, percebi que era um lugar cercado por árvores imensas que pareciam sussurrar entre si. A lua cheia iluminava o local de uma forma quase mágica, e o vento soprava suavemente, trazendo um arrepio na pele. Olhei em volta, mas não havia sinais de vida. Era um campo aberto, vasto e silencioso. Lembrei-me das histórias da minha avó sobre como as árvores guardavam segredos, e naquele momento, senti como se estivesse sendo observado. Com um misto de temor e expectativa, comecei a andar pelo campo. Então ouvi um sussurro. Fernando, venha. A voz era suave e tentadora. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Quem está aí? Perguntei, mas a única resposta foi o eco do meu próprio som. O vento parecia levar a voz a um novo lugar. Fernando, venha, a colheita espera. Senti um calafrio na espinha. A voz soava como um chamado, mas não era algo que eu desejava responder. Em um impulso, segui o som, e enquanto caminhava, a sensação de que algo estava errado crescia a cada passo. A luz da lanterna começou a piscar, e uma sombra passou rapidamente ao meu lado. Girei a cabeça, mas não vi nada. Continuei avançando, e foi então que avistei uma figura no meio do campo. Era uma mulher de vestido branco, com longos cabelos escuros que pareciam flutuar com o vento. Seus olhos brilhavam como estrelas, e ela me olhou com um sorriso enigmático. Você veio buscar a colheita? Ela perguntou. Sua voz era melodiosa, mas carregada de uma estranha intensidade. Eu hesitei. Eu sou Tiago, neto de Fernando. Estou aqui para entender o que aconteceu. Ah, Fernando. Ela suspirou, como se tivesse lembranças de um passado distante. Ele fez um pacto, mas a colheita não é apenas alimento. Há um preço a ser pago. O medo tomou conta de mim. Que preço? O que aconteceu com ele? Ela começou a dançar ao redor, e a cada movimento, as sombras ao meu redor pareciam ganhar vida. A terra demanda respeito, Tiago. Quando ele desejou a colheita perfeita, ofereceu algo que não era dele para dar. A atmosfera ficou mais densa, e a sensação de que estávamos sendo observados se intensificou. Mas o que foi? O que ele ofereceu? Perguntei, tentando entender. Almas perdidas, promessas quebradas. A terra sempre cobra seu preço. Ela parou e olhou profundamente em meus olhos. A colheita é um ciclo, e quem tenta manipular isso pode se perder nas sombras. A cada palavra, meu coração acelerava. Lembrei-me da carta, do aviso de meu bisavô. O que eu devo fazer? Como posso consertar isso? Ela sorriu novamente, mas havia uma tristeza em seu olhar. Você não pode consertar o passado, Tiago, mas pode honrar a terra. Para cada colheita que deseja, deve haver uma oferenda de gratidão. Este é o verdadeiro pacto. A mulher então se afastou e a lua começou a encobrir-se por nuvens escuras. O campo parecia girar em torno de mim e as sombras começaram a se alongar. Honre a terra, ou você também se tornará parte do ciclo perdido. Ela sussurrou enquanto desaparecia na escuridão. Desesperado, tentei encontrar o caminho de volta. A lanterna piscava ainda mais e o vento parecia sussurrar meu nome. Tiago, venha, você pertence a nós. Corri na direção da luz da lua, lutando contra o medo que crescia dentro de mim. Ao finalmente sair do campo, caí de joelhos, ofegante. O ar estava pesado e o silêncio era ensurdecedor. Eu havia escapado, mas não sem entender que o preço da colheita era mais profundo do que eu poderia imaginar. Retornei para casa e, ainda em choque, sentei-me na varanda. O que eu havia visto, o que eu havia ouvido, tudo parecia real, mas o medo de perder a razão era palpável. Fui dormir, mas meu sonho foi repleto de imagens da mulher.
da voz sussurrante e do aviso sobre a terra. Nos dias que se seguiram, decidi que precisava agir. Em vez de apenas colher, começamos a agradecer a terra. Juntamos flores, frutas e grãos e fizemos uma pequena cerimônia em honra aos nossos ancestrais e à terra que nos alimentava. As colheitas seguintes foram generosas e a sensação de gratidão trouxe uma paz que nunca havia sentido antes. Contar essa história é uma forma de lembrar e honrar o que aprendi naquela noite. A roça não é apenas um lugar de trabalho, é um espaço sagrado que merece respeito e gratidão. O mistério da colheita perdida me ensinou que quando se trata da terra, tudo está interligado e cada ato tem suas consequências. Agora, sempre que o sol se põe e a lua cheia surge, olho para os campos com uma nova perspectiva. A colheita não é apenas o que colhemos, mas também o que oferecemos. A roça está viva e eu, mais do que nunca, faço parte desse ciclo eterno. Meu nome é Luísa e cresci em uma pequena aldeia às margens de um rio que serpenteia pelas montanhas do interior de Minas Gerais. Desde muito jovem, sempre tive uma conexão especial com a natureza. As árvores, os pássaros e, principalmente, as águas do rio eram meu refúgio. Passava horas sentada à beira d'água, observando o fluxo do rio e sonhando acordada. O rio era um ente vivo, sempre mudando, mas ao mesmo tempo constante em sua beleza e mistério. Porém, havia um enigma que pairava sobre aquele lugar. As histórias sobre a moça do rio. A lenda falava sobre uma jovem que havia desaparecido nas águas em uma noite de tempestade. Diziam que sua alma não havia encontrado paz e que seu espírito vagava pela região, atraindo os incautos para as profundezas do rio. Meus avós costumavam contar que, em noites de lua cheia, era possível ver a moça refletida nas águas, chamando por quem ousasse se aproximar. Eles alertavam: cuidado com a moça do rio, pois sua beleza esconde uma tristeza profunda. Com o passar dos anos, essas histórias passaram a me fascinar e a me assustar ao mesmo tempo. Uma voz interior sempre me dizia que um dia eu teria que descobrir a verdade por trás daquela lenda. Em uma noite de julho, durante as férias escolares, decidi que era hora de enfrentar meus medos. O clima estava ameno e uma lua cheia iluminava a paisagem. Sentia um misto de coragem e receio, mas a curiosidade me movia. Peguei minha lanterna, uma garrafa de água e saí de casa, determinada a desvendar o mistério. A caminhada até a beira do rio era familiar, mas a atmosfera parecia diferente naquela noite. O vento sussurrava entre as árvores, como se me advertisse para não seguir em frente. No entanto, o brilho da lua refletido nas águas me chamava. Ao chegar à margem do rio, sentei-me em uma pedra plana, olhando fixamente para o reflexo da lua na superfície. A cena era hipnotizante e eu me perdi em pensamentos. Foi então que, de repente, ouvi um leve canto, como uma melodia distante. Meu coração disparou. A canção era doce e melancólica, mas ao mesmo tempo me parecia hipnotizante. A curiosidade tomou conta de mim e levantei-me tentando seguir o som. Olhei para o rio e, para minha surpresa, vi uma figura feminina refletida nas águas. Ela tinha longos cabelos escuros que pareciam dançar ao vento e um vestido branco que flutuava como se estivesse submersa. A expressão em seu rosto era de profunda tristeza e, ao mesmo tempo, havia um charme inexplicável que me atraía. "Venha!" Ela sussurrou, sua voz ecoando como um canto de sereia. Senti meu coração acelerar. Era como se uma força invisível me puxasse em sua direção. Queria saber mais sobre ela, entender sua dor, mas ao mesmo tempo, uma voz interna me alertava sobre o perigo. "Luísa, venha!" Zrenia, a voz ecoava suavemente, preenchendo o espaço vazio ao meu redor. Atraída pela visão, aproximei-me da água. "Quem é você?" perguntei, minha voz tremendo. A figura sorriu, mas a tristeza em seus olhos aumentou. "Eu sou a moça do rio. Venha comigo, eu posso mostrar-te a verdade." Nesse momento, a lua começou a se esconder atrás de nuvens escuras, e a atmosfera ao meu redor tornou-se pesada. O canto da moça se intensificou, e uma sensação de urgência me invadiu. Ao mesmo tempo,
Uma parte de mim queria dar um passo à frente, enquanto outra parte gritava para que eu fugisse. Eu não posso, consegui dizer, as palavras saindo de minha boca como um sussurro. A figura hesitou e o ambiente se silenciou. Ela olhou para mim com uma expressão de desespero. Por que você não vem? A dor não precisa ser sua. Eu só quero alguém que me entenda. Alguém que possa me ajudar a encontrar a paz. Minhas pernas tremiam. Ouvi as histórias sobre aqueles que eram levados pelas águas, que nunca mais eram vistos. Mas, e o que aconteceu com você? Perguntei, tentando entender. A moça mergulhou seu olhar nas águas, como se as memórias estivessem à superfície. Eu me perdi em um momento de desespero, um amor que não consegui alcançar, um futuro que se desfez. Agora sou apenas um eco, uma lenda. A água não me deixa ir. A empatia tomou conta de mim. Mas você pode encontrar paz. Não precisa ficar presa aqui, disse, mais para mim do que para ela. A figura balançou a cabeça e uma lágrima deslizou por seu rosto. Preciso de alguém que se lembre de mim, alguém que possa contar minha história. Nesse momento, a luz da lua surgiu novamente, iluminando o ambiente. A moça começou a se desvanecer lentamente, como se estivesse sendo puxada para longe. Conte minha história, Luísa. Diga ao mundo que eu existi. Isso é tudo o que eu preciso. Senti um nó na garganta. Eu prometo, gritei, mesmo sabendo que era apenas uma adolescente perdida em uma noite qualquer. Mas as palavras eram sinceras. Então, num piscar de olhos, a figura desapareceu e o silêncio tomou conta do lugar. Fiquei ali, em choque, tentando processar o que havia acontecido. O rio continuava a fluir, mas a atmosfera tinha mudado. Levantei-me lentamente e voltei para casa. O coração pesado, mas determinado. Tinha encontrado a moça do rio e agora sua história seria contada. Nos dias que se seguiram, passei horas escrevendo sobre a experiência, a dor da moça, sua busca por paz e a importância de lembrar aqueles que se foram. Compartilhei a história com minha família e amigos, e com o tempo, as lendas da aldeia se tornaram mais ricas e significativas. A moça do rio passou a ser mais do que um espírito perdido. Ela se tornou um símbolo de amor e perda, e sua canção continuava a ecoar na memória de todos. À noite, eu ainda ia até a beira do rio, não mais com medo, mas com respeito. Olhava para as águas e sentia a presença dela, como se estivesse ali, observando e esperando. A história da moça do rio agora era uma parte de mim, e eu sabia que enquanto a contasse, ela nunca estaria realmente perdida. Certa noite, semanas depois daquela experiência, fui novamente ao rio. O céu estava limpo e a lua brilhava intensamente. O ambiente estava calmo, mas um arrepio percorreu minha espinha. Sentia que algo estava diferente. Olhei para a água e novamente vi o reflexo da moça. Desta vez, no entanto, sua expressão era mais intensa, mais desesperada. Luísa, você não se esqueceu de mim, não é? Ela parecia mais próxima, como se pudesse sair das águas a qualquer momento. Claro que não, estou aqui para você, respondi tentando transmitir segurança. Mas havia uma tristeza palpável em seu olhar. A cada dia que passa, sinto minha força se esvaindo. Ninguém lembra mais de mim. Preciso de você. Preciso que você compartilhe minha história para que eu possa finalmente descansar. A angustiante responsabilidade de suas palavras pesava sobre mim. Eu contarei sua história. Farei com que todos conheçam sua dor e sua beleza. Não quero que você permaneça presa aqui por mais tempo. Ela sorriu, mas o sorriso era uma máscara para a dor. Você não entende, Luísa. Não se trata apenas de contar a história. Há um preço a ser pago. Para que eu encontre a paz, alguém deve se lembrar de mim com amor, mas também com sacrifício. Sacrifício? Perguntei, meu coração disparando. O que você quer dizer com isso? A moça hesitou, a tristeza se aprofundando em seu olhar. Todo amor verdadeiro exige algo em troca. Pode ser sua própria dor ou a dor de alguém que você ama. O amor tem um peso e aqueles que esquecem suas histórias precisam pagar. Um medo profundo se apoderou de mim. Eu não posso. Eu não estou pronta para isso. Gritei, sentindo as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você já começou, Luísa. Ao contar minha história, você já fez uma escolha.
mas deve estar disposta a ir até o fim. E com isso, a figura começou a desvanecer novamente, seu rosto mostrando uma mistura de esperança e desespero. Não, por favor, não me deixe! Clamei, mas ela já estava desaparecendo. Lembre-se de mim. Prometa que não desistirá de mim. Retornei para casa em estado de choque, com a mente repleta de dúvidas e medos. O que a moça queria dizer? Que sacrifício era esse? E o que isso significava para mim? A minha mente girava em torno dessas perguntas. As noites seguintes foram repletas de insônia e pesadelos, com a imagem da moça surgindo em meus sonhos, suas palavras ecoando na minha mente. O amor tem um peso, e eu não conseguia escapar dessa ideia. Decidi que precisava entender mais sobre a história da moça do rio. Conversei com os mais velhos da aldeia, buscando pistas sobre sua vida, sua dor, o amor que aprendia às águas. Cada história que ouvi me aproximava mais do seu sofrimento e, ao mesmo tempo, me enchia de um sentimento de urgência. A figura da moça se tornava mais real a cada relato. Ela não era apenas uma lenda. Era uma jovem que havia amado e perdido. Alguém que merecia ser lembrada. Certa noite, reuni coragem e fui novamente até a beira do rio. O céu estava nublado e a atmosfera carregava um peso incomum. Havia uma tensão no ar, como se o próprio rio estivesse à espera de algo. Sentei-me na mesma pedra em que havia estado semanas antes e fechei os olhos, tentando conectar-me com a energia ao meu redor. Moça do rio, estou aqui, chamei, sentindo meu coração pulsar. Estou pronta para ouvir sua história. Quero entender o que você passou. Para minha surpresa, a água começou a agitar-se. Um suave murmúrio surgiu, como se o rio estivesse respondendo. Então, uma neblina começou a se formar, e em meio à bruma, a figura da moça apareceu. Desta vez ela parecia mais radiante, mas a tristeza ainda estava presente em seu olhar. Obrigada por voltar, Luísa. Eu sabia que você não iria me abandonar. Eu prometi que contaria sua história, mas preciso saber mais. O que você perdeu? Como posso ajudar? Perguntei, sentindo uma conexão crescente entre nós. A moça respirou fundo, e suas palavras foram como um eco distante. Eu vivia aqui, antes de tudo. Tinha um amor, um jovem pescador que se chamava Miguel. Éramos felizes, sonhávamos juntos. Mas um dia, uma tempestade chegou repentinamente. Miguel saiu para pescar e nunca mais voltou. Eu corri para as águas, chamando seu nome, mas ele se foi. E eu, em meu desespero, me deixei levar pela correnteza. Desde então, estou presa aqui, entre o mundo dos vivos e dos mortos, buscando sua alma. E você nunca encontrou o corpo dele? Perguntei, o coração apertando-se ao imaginar a dor que ela havia suportado. Não, apenas um colar que ele usava. E a partir daquele momento, me tornei uma sombra, um eco de quem eu era. A cada ano que passa, eu me esqueço mais, e o rio me prende em suas águas. Para encontrar a paz, preciso de alguém que o lembre. Alguém que possa honrar nosso amor. Senti a urgência em suas palavras. Era uma história de amor trágica, uma história que merecia ser contada e lembrada. Eu vou fazer isso por você. Vou contar a história de você e Miguel, e as pessoas nunca esquecerão. A moça sorriu, mas a tristeza ainda pairava em seu olhar. É um começo, mas há um preço a ser pago. Lembre-se disso, Luísa. O amor exige sacrifício. Naquela noite, enquanto voltava para casa, minha mente estava em tumulto. O que isso significava para mim? O que eu precisaria sacrificar? Os dias se transformaram em semanas, e eu escrevi incansavelmente sobre a história da moça do rio e seu amor por Miguel. Cada palavra que colocava no papel me fazia sentir mais próxima dela, como se estivesse tecendo um laço entre nossos destinos. Na noite da apresentação da minha história, convidei amigos e familiares. Eu estava nervosa, mas sabia que era algo importante. Quando terminei de contar a história, os olhares estavam fixos em mim e o silêncio era palpável. Essa história é real. A moça do rio existe e sua dor é verdadeira. Nós não podemos esquecer dela. Nós devemos lembrá-la. Depois da apresentação, recebi mensagens e comentários de pessoas que se sentiram tocadas pela história. Muitos disseram que viriam até o rio, que iriam homenagear a moça. Aquela era a conexão que eu queria criar,
e a esperança de que ela pudesse finalmente encontrar paz. Na noite seguinte, decidi retornar ao rio para agradecer à moça. O céu estava limpo e a lua brilhava intensamente. O ambiente estava tranquilo, mas uma sensação de expectativa preenchia o ar. Cheguei à beira d'água e chamei. Moça do rio, estou aqui. Contamos sua história. As pessoas agora conhecem você e Miguel. A água começou a brilhar de uma maneira estranha, e a figura da moça surgiu mais uma vez. Ela parecia mais leve, como se uma parte do peso que carregava estivesse sendo aliviada. Você fez mais do que eu esperava, Luísa. Você trouxe minha história de volta à vida. Senti um misto de alegria e ansiedade. Então você pode encontrar paz. O que mais posso fazer? Ela hesitou, olhando para as águas que pareciam vibrar sob a luz da lua. Eu posso sentir que estou mais perto, mas ainda não é o suficiente. Para que eu possa finalmente descansar, alguém deve me lembrar com amor e com sacrifício. Você deve escolher algo querido ou algo de si mesma. O medo se instalou em meu coração. O que isso significava? O que eu teria que sacrificar? Mas eu sabia que não poderia recuar. Eu havia me comprometido a ajudá-la. O que devo fazer? Perguntei, minha voz tremendo. Você deve deixar algo que ama nas águas, algo que represente seu amor por mim e por Miguel, algo que permita que minha história continue viva, mas que também custe a você. Pensei em todas as coisas que amava, em minha família, meus amigos, meus livros, mas uma coisa se destacou: minha boneca de infância que sempre me trouxe conforto. Era um símbolo de quem eu era, mas eu sabia que o amor que sentia pela moça era mais forte. Eu deixarei minha boneca, declarei, a voz firme. Ela representará a inocência do amor e da perda. A moça sorriu e a água começou a agitar-se. Você é corajosa, Luísa. Isso é o que você precisa fazer. Deixe-a ir, e minha história será eternamente lembrada. Com um nó na garganta, coloquei a boneca nas águas. Ela flutuou por um momento, antes de ser levada pela correnteza. A imagem partiu meu coração, mas eu sabia que era necessário. Assim que a boneca desapareceu, uma onda de calma tomou conta do ambiente. A moça sorriu e pela primeira vez parecia livre de dor. Obrigada, Luísa. Agora eu posso finalmente encontrar a paz. Sua coragem e amor serão sempre lembrados. Com isso, a figura começou a se desfazer e uma luz suave envolveu o lugar. O rio parecia brilhar mais intensamente, como se estivesse agradecendo. Eu sabia que, mesmo que a moça partisse, sua história continuaria viva em mim e em todos que a ouviram. Retornei para casa com um coração leve, sabendo que tinha cumprido minha promessa. A moça do rio agora seria uma parte eterna de minha vida, e eu contaria sua história a todos que quisessem ouvir. E enquanto as águas continuavam a fluir, eu também sabia que o amor e a memória nunca se perderiam, mesmo quando a lua se escondesse atrás das nuvens. Desde muito jovem, eu sempre estive fascinado pelas tradições e lendas que permeavam a minha comunidade. As histórias de assombrações e rituais antigos eram frequentemente contadas nas noites frias de inverno, e a mais intrigante de todas era a lenda dos rituais da noite de São João. São João, comemorado no dia 24 de junho, sempre foi uma data especial para nós. A vila se enchia de luzes e fogueiras. Os moradores se reuniam para celebrar, dançar e compartilhar comidas típicas. Contudo, havia um aspecto sombrio que poucos ousavam mencionar: os rituais secretos que aconteciam à margem da floresta durante a noite, longe dos olhares curiosos. Meus avós costumavam me alertar sobre os perigos de adentrar a floresta na noite de São João. Eles falavam de um grupo que se reunia nas sombras para realizar rituais antigos, invocando espíritos e entidades que, segundo diziam, estavam adormecidos há séculos. A curiosidade sempre foi uma parte de mim, mas ao mesmo tempo, o medo me impedia de ir além dos limites impostos. Naquela noite em particular, uma onda de ousadia me tomou. Decidi que precisava saber a verdade. Enquanto a festa acontecia na vila, eu me preparei. Vesti uma camisa de flanela, peguei uma lanterna e, com o coração acelerado, dirigi-me à floresta. A lua cheia iluminava o caminho,
e a atmosfera estava carregada de uma energia peculiar, como se a própria natureza estivesse ciente de algo que estava prestes a acontecer. Conforme me aproximava da borda da floresta, pude ouvir a música e o riso dos festeiros. A fogueira crepitava e o cheiro de comida assada invadia o ar. No entanto, eu sabia que precisava me afastar, então segui em frente, tomando um caminho que levava para longe do barulho. A floresta era densa e a escuridão se intensificava a cada passo. As sombras dançavam ao meu redor e um frio percorreu minha espinha. Mas eu continuei, determinado a descobrir o que se escondia ali. Depois de caminhar por um tempo, cheguei a uma clareira. No centro, vi uma grande fogueira e em volta dela, um grupo de pessoas vestidas com capas escuras, seus rostos escondidos sob capuzes. O ar estava carregado de um cheiro forte de ervas e fumaça, e eu pude sentir uma tensão palpável. Eles estavam reunidos em círculo, e no meio havia um altar improvisado, coberto com objetos que não conseguia identificar à distância. Minha curiosidade me fez aproximar-me lentamente, tentando me esconder atrás de uma árvore. Eles falavam em sussurros, e eu consegui captar algumas palavras: sacrifício, renovação e os antigos. Meu coração batia descompassado. O que estava acontecendo ali? O medo começou a se instalar em mim, mas eu não conseguia me afastar. Algo me prendia naquele lugar, como se eu estivesse destinado a ver aquilo. As vozes aumentaram em intensidade, e então uma figura se destacou. Uma mulher de cabelos longos e brancos, com olhos penetrantes, se aproximou do altar. Ela levantou os braços e começou a entoar uma canção que parecia ecoar através da floresta, ressoando em minha alma. As palavras eram estranhas, uma língua antiga que eu nunca tinha ouvido. A melodia envolveu a clareira como um manto, e eu percebi que havia algo profundamente mágico e assustador na cena. Os outros começaram a responder em coro, e a atmosfera ficou cada vez mais densa. Então vi que no altar havia um objeto coberto por um pano. A mulher fez um gesto com a mão e, em um movimento rápido, retirou o pano, revelando uma pequena estatueta de um ser que não parecia humano. Era uma figura grotesca, com olhos grandes e uma boca cheia de dentes afiados. Aterrorizado, me perguntei: o que era aquilo? A mulher continuou a cantar, e então, em um gesto dramático, se voltou para o grupo e anunciou: hoje, neste dia sagrado, renovaremos o pacto com os antigos. O que foi perdido deve ser trazido de volta, e para isso precisamos de um sacrifício. Um calafrio percorreu meu corpo. O que ela queria dizer com isso? A palavra sacrifício reverberou na minha mente, e eu percebi que estava prestes a presenciar algo muito mais aterrador do que eu havia imaginado. Os membros do grupo começaram a murmurar entre si, e percebi que um deles, um homem mais jovem, estava sendo levado para o centro do círculo. Ele parecia atordoado, como se não tivesse a mínima ideia do que estava prestes a acontecer. A mulher gesticulou para ele se ajoelhar diante do altar, e a atmosfera tornou-se eletricamente tensa. Eu sabia que precisava ir embora, mas as pernas não me obedeciam. Estava paralisado, preso na cena diante de mim. O homem se ajoelhou e a mulher levantou a estatueta, segurando-a em direção ao céu. Ela começou a entoar palavras em um tom mais alto, e os outros a acompanharam, formando uma sinfonia de vozes que ecoavam pela floresta. Então, num movimento rápido, a mulher se virou para o homem e, com um gesto dramático, fez um corte em seu braço com uma lâmina que estava escondida sob sua capa. O sangue jorrou e o grupo começou a gritar em êxtase. O homem olhou para cima, confuso e assustado, mas não havia como voltar atrás. Eu estava testemunhando algo que desafiava todas as leis da razão e do entendimento. No instante em que o sangue tocou a estatueta, um vento forte começou a soprar, fazendo as chamas da fogueira dançarem de forma frenética. Os rostos dos membros do grupo pareciam distorcidos, como se a própria essência da escuridão estivesse se apoderando deles. A mulher começou a dançar em um transe, movendo-se de forma hipnótica, e eu senti uma onda de desespero me invadir. Precisava sair dali. Com todas as minhas forças, finalmente consegui mover minhas pernas e comecei a correr. A escuridão da floresta parecia se fechar ao meu redor, mas o medo me guiava. Não olhei para trás,
mesmo ouvindo os gritos e as risadas distantes que ecoavam pela noite. Minha única preocupação era escapar daquela loucura. Quando finalmente cheguei em casa, estava exausto e em pânico. A fogueira da vila ainda estava acesa, e o riso dos meus vizinhos ecoava ao fundo, como se tudo estivesse normal. Como pude voltar a essa normalidade, sabendo o que havia testemunhado? Meu coração ainda batia descontroladamente, e eu sabia que a partir daquele dia, nada seria como antes. Nos dias que se seguiram, a imagem da mulher e do ritual assombravam meus pensamentos. Não conseguia dormir direito e tinha pesadelos constantes, onde ouvia a canção da mulher misturada a gritos e risadas demoníacas. Tentava contar a alguém, mas o medo de ser considerado louco me calava. As pessoas na vila amavam a tradição, e eu não queria quebrar a magia que ainda havia no ar. Mas uma noite, enquanto tentava descansar, recebi uma mensagem anônima em meu celular. Você viu o que não deveria. Venha ao rio à meia-noite ou pagará o preço. O medo tomou conta de mim. O que isso significava? O que fariam comigo se não obedecesse? O que eu tinha testemunhado poderia ser mais do que um ritual. O que havia acontecido com aquele homem? A cada dia que passava, a pressão aumentava. A sensação de que estavam observando me seguia. Eu precisava saber a verdade, e a única maneira de fazer isso era enfrentar meus medos. Naquela noite fatídica, decidi ir até o rio, determinado a confrontar o que havia acontecido. Cheguei à margem do rio, a lua cheia refletindo nas águas calmas. A atmosfera estava pesada, como se a própria natureza estivesse presa em um estado de expectativa. Esperei, o coração na boca, sentindo cada sombra se mover ao meu redor. Então, a mulher do ritual apareceu novamente, surgindo das sombras, seus olhos brilhando como se estivesse esperando por mim. Você voltou, Ricardo. Vejo que a curiosidade venceu o medo, disse ela com um sorriso enigmático. Você quer saber a verdade? Sim, respondi, minha voz tremendo. O que aconteceu com aquele homem? E o que vocês realmente fazem nas noites de São João? A mulher sorriu, mas havia um tom sombrio em seu olhar. Os rituais são antigos, e nós somos os guardiões do conhecimento. A cada ano precisamos fazer um sacrifício para manter o equilíbrio entre os mundos. O homem que você viu se ofereceu para garantir a renovação, mas muitos não compreendem o que isso realmente significa. Senti um nó na garganta. E se ele não voltar? O que acontece com ele? Perguntei, meu coração acelerando com a possibilidade do que poderia ter acontecido. Ela olhou para mim com um misto de compaixão e frieza. Ele se tornou parte do ritual, como todos os que vieram antes dele. O sangue que ele ofereceu alimenta os antigos, aqueles que estão adormecidos nas profundezas da floresta. Nós não matamos, ao contrário, nós garantimos que eles permaneçam adormecidos e, em troca, recebemos proteção e força. A revelação me deixou atordoado. O homem não havia sido sacrificado no sentido tradicional, mas ainda assim, sua vida havia sido alterada para sempre. E o que acontece comigo? Por que você me trouxe aqui? Você testemunhou algo que não deveria, e a curiosidade tem seu preço. Mas você tem uma escolha, disse ela, com um brilho nos olhos. Pode se juntar a nós e aprender os segredos dos antigos, ou pode voltar para sua vida e esquecer tudo isso. Mas lembre-se, se você escolher esquecer, será como se nunca tivesse visto nada. Você terá que apagar essa parte de si mesmo. Um calafrio percorreu minha espinha. A ideia de esquecer parecia terrível, mas a perspectiva de me juntar a eles era igualmente assustadora. Eu estava diante de uma encruzilhada. Eu havia entrado na floresta em busca de respostas, mas o que encontrara foi um labirinto de mistérios e poderes que eu não entendia. E se eu não quiser esquecer, mas também não quiser me juntar a vocês? Perguntei hesitante. A mulher deu um passo em minha direção, sua presença poderosa e hipnótica. A escolha não é tão simples. Os antigos exigem um compromisso. Se você não se juntar a nós, a presença que você trouxe para a floresta não irá embora. Você se tornará um alvo. Eles sentirão sua curiosidade, e isso poderá custar sua vida. Senti um peso enorme em meu peito. Eu não queria fazer parte daquele mundo sombrio, mas também não queria me tornar uma vítima das forças que não compreendia. E se eu decidir me unir a vocês? O que isso implica? Perguntei,
Minha voz quase um sussurro. Ela sorriu, mas a expressão em seu rosto não transmitia alegria. Significa aceitar o conhecimento dos antigos, aprender a invocar suas forças e protegê-los. Significa participar dos rituais e entender a verdadeira natureza do mundo ao seu redor. Você terá poder, mas também será responsável por mantê-lo. A ideia de poder era tentadora, mas a responsabilidade que vinha com ele era esmagadora. Olhei para o rio, cujas águas refletiam a luz da lua, e então voltei meu olhar para ela. Eu preciso de tempo para pensar. Não posso tomar uma decisão assim de imediato. Ela assentiu lentamente. O tempo é algo que não podemos controlar. Mas tenha cuidado. A lua cheia está se aproximando e a noite de São João se aproxima rapidamente. O chamado dos antigos não pode ser ignorado. Com isso, desapareceu nas sombras, deixando-me sozinho à beira do rio. Retornei para casa em estado de choque, as palavras dela ecoando em minha mente. Nos dias seguintes, a vila se preparava para as festividades, mas eu não conseguia me juntar aos outros. O medo e a incerteza dominavam meus pensamentos. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, mas a ideia de me comprometer com aqueles rituais me deixava apavorado. Na véspera da festa de São João, algo inexplicável aconteceu. Enquanto tentava dormir, ouvi sussurros vindos do quintal. Eram vozes baixas, quase incompreensíveis, que pareciam chamar meu nome. Levantei-me da cama e fui até a janela, onde vi sombras se movendo entre as árvores. A mesma sensação de estar sendo observado tomou conta de mim, e um calafrio percorreu minha espinha. O medo se transformou em uma inquietante curiosidade. Decidi que, ao menos uma vez mais, precisava enfrentar a verdade. Saí de casa e, guiado pelos sussurros, caminhei em direção à floresta. A lua brilhava intensamente, iluminando o caminho como se estivesse me guiando. Cada passo que eu dava parecia ser um convite para descobrir os segredos que estavam escondidos. Ao chegar à clareira, vi que o grupo já estava reunido, preparando-se para o ritual. As fogueiras estavam acesas e a mulher de cabelos brancos estava de pé em frente ao altar. Dessa vez, a expressão dela era mais intensa, quase frenética. Havia uma energia palpável no ar, como se os próprios antigos estivessem despertando. O coração disparou em meu peito, mas eu não recuei. Com determinação, me aproximei da roda. Assim que fui notado, a mulher ergueu a mão e todos os olhos se voltaram para mim. Ricardo, você decidiu. A noite de São João é o momento do destino. Senti a pressão dos olhares sobre mim. Eu não sei se estou pronto, protestei, mas a mulher apenas sorriu, sua expressão revelando que não havia volta. É hora de escolher. A lua cheia exige um novo guardião. Aceite seu destino ou se afaste e seja esquecido. A energia da clareira parecia vibrar. Eu sabia que aquela era uma oportunidade única. E mesmo com medo, havia uma parte de mim que queria descobrir o que significava. Eu aceito, gritei, minha voz ecoando na noite. O grupo aplaudiu e a mulher me guiou até o altar. Com um gesto, ela me entregou uma pequena lâmina. Agora você fará o sacrifício, mas não se preocupe, não será seu sangue. Use essa lâmina para cortar algo que simbolize sua decisão. Olhei em volta e minha mente girava. O que eu poderia oferecer? Então, lembrei-me do colar que minha avó me deixara. Um símbolo de proteção e amor que sempre carreguei. Era um presente que significava muito para mim, mas eu sabia que, ao entregá-lo, estaria comprometendo-me com a proteção dos antigos. Com a lâmina em mãos, fiz o corte no cordão do colar e o coloquei sobre o altar. Eu me comprometo a lembrar dos antigos e a proteger sua história, declarei, meu coração pulsando forte. A mulher sorriu e o grupo começou a cantar novamente, sua voz ecoando na floresta. A fogueira se intensificou e as sombras ao nosso redor pareciam dançar em resposta. Senti a energia do lugar crescendo e, por um momento, tudo ao meu redor parecia vibrar com uma força poderosa. Então a mulher levantou os braços e começou a entoar palavras que pareciam ter vida própria. A sensação de que estávamos sendo observados aumentou e a atmosfera se tornou elétrica. Os rostos dos membros do grupo estavam iluminados pela chama, e eu percebi que naquele momento eu era parte de algo muito maior. Os antigos começaram a se manifestar. A névoa envolveu a clareira e figuras etéreas começaram a aparecer entre as árvores, como sombras de um passado esquecido.
Elas dançavam e giravam, e eu sabia que havia um vínculo sendo criado entre nós. Os antigos estavam ali, e ao sacrificar meu colar, eu havia aberto um canal de comunicação. Bem-vindo, guardião, sussurrou a mulher, enquanto os espíritos dançavam ao nosso redor. Você agora conhece o caminho, e sua vida nunca mais será a mesma. A dança continuou, e, em meio ao transe coletivo, eu percebi que algo mudara dentro de mim. A conexão com aqueles que vieram antes se fortaleceu, e eu sentia a história pulsando nas veias da floresta. Eu havia feito uma escolha, e agora era parte de um ciclo que transcendeu o tempo. Naquela noite, aprendi que os rituais não eram apenas sobre sacrifício, mas sobre a preservação da memória e do amor que une as gerações. Embora o medo e a incerteza ainda estivessem presentes, havia uma nova luz em meu coração. O que eu havia testemunhado não era apenas um pesadelo, mas uma revelação que me tornaria um guardião das histórias que precisavam ser contadas. Assim, ao amanhecer, eu já não era o mesmo. A vila ainda vibrava com as comemorações, mas eu tinha um novo propósito. A partir daquele dia, eu não apenas contaria as lendas, mas também protegeria o que elas representavam. Os antigos não eram apenas fantasmas do passado, eram parte de minha história, e eu era agora parte da deles. E assim, com a luz do novo dia se aproximando, jurei que os rituais da noite de São João nunca seriam esquecidos, e que a magia que os cercava sempre seria honrada, pois no fundo era o amor que nos ligava, tanto aos que vieram antes quanto aos que ainda estavam por vir.